debate, duas comissões do Senado aprovaram, então, sobre taxação de aposta esportiva. Ou seja, você ganhou, você vai pagar imposto? Essa é uma pergunta, não é uma afirmação. Nós pedimos aqui ao doutor Tiago Gomes, sócio da Ambiel Advogados, especialista em regulação de jogos e apostas, para explicar para a gente. Doutor Tiago, muito obrigado por atender o jornal Nova Brasil. Bom dia, Heródoto. Eu que agradeço pelo tempo e pela oportunidade de conversar com vocês. Então, vou lá. Primeiro passo, Tiago, todo mundo que ganhar, então, nessas empresas online, chamada Bet, eles vão ter que... Ganhei e tenho que pagar imposto? Heródoto, é mais ou menos isso. O que acontece é o seguinte, quem ganhar acima da tabela, da primeira faixa da tabela do imposto de renda, que é ali na faixa de R$ 2.100, durante um ano inteiro, né? Então 12 vezes R$ 2.100, quem tiver ganho um valor acima dessa quantia, né, que vai dar, se não estou em erro, aí, algo em torno de R$ 25 mil dentro de um ano, vai pagar 15% sobre aquilo que exceder esses R$ 25 mil ganhos durante o ano. Então, no fundo, é um valor bem expressivo, né? E essa tributação só vai incidir sobre quem ganhar isso, quem ganhar mais de R$ 25 mil com apostas dentro de um ano. Aí, então, ele vai ser taxado por quem? Pelo imposto de renda? Pela Receita Federal? Isso mesmo, vai ser taxado pelo imposto de renda, vai receber, né, das casas de aposta um informe de rendimentos igual o que ele recebe do trabalho, igual o que ele recebe do banco, e na hora de fazer a declaração de imposto de renda dele lá para o mês de abril, ele vai ter que colocar isso na declaração de ajuste como se fosse um rendimento tributável dele durante aquele ano. E aí ele paga o tributo, esse é um tributo que foi calculado a alíquota de 15%. Tiago, a cobrança qual é? Ele já recebe com desconto se tiver que pagar imposto ou não? Não, ele só vai pagar esse imposto no final do exercício, pelo menos isso foi o que foi aprovado no texto do Senado, né? Agora o texto volta para a Câmara e mantida essa emenda, o que nós temos a informação é de que há um acordo entre as lideranças do Senado e da Câmara para que não sejam alteradas as disposições relativas a imposto. Então, mantido esse texto do Senado, o que nós acreditamos que vai acontecer, ele vai receber o valor líquido, né? E no final do ano, na hora de fazer a declaração de renda, ele vai ter que declarar se ganhou mais de R$ 25 mil. Se ganhou mais de R$ 25 mil, o que exceder esses R$ 25 mil vai pagar 15% de imposto, como vai emitir lá uma guia, colher esse imposto na hora de fazer a declaração do imposto de renda dele. Tiago, a gente está acostumado com os sorteios, então, das loterias aqui no Brasil, e quando o cidadão ganha, já vem descontado o imposto, né? O prêmio já não embute mais o imposto. O imposto foi recolhido antes, não é isso? Isso mesmo. A loteria, em geral, ela já tem uma tributação de 30%, mas o prêmio que é declarado, ele já é pago esse tributo de 30%. Então, quando alguém vê lá a Mega Sena, por exemplo, que vai pagar 30 milhões de reais, na verdade ela pagaria 30 milhões acrescido de 30%, que é o tributo, e o apostador que ganhar esse valor, ele já recebe o valor líquido, tendo pago esses 30% de tributação. Quer dizer, quando se anuncia o valor do prêmio, já está descontado o imposto. Já está descontado o imposto, o que não vai acontecer no caso das bets, porque só vai ter imposto em algumas ocasiões, e de novo, só para quem ganhar mais de R$ 25 mil com apostas no ano, que é um valor expressivo, né, Heródoto? Claro. Agora, esses jogos online chamam de bet, isso aí inclui também os cassinos ou outro tipo de jogo ou não? Pois é, Heródoto, essa foi a alteração de última hora no Senado, né? A Câmara havia incluído o que a gente chama de cassino online, que vem sendo muito jogado aqui no Brasil, e o Senado, numa medida de última hora, numa emenda que foi aprovada como um destaque pela oposição, colocou lá uma restrição ao jogo online. Pela emenda só são possíveis as apostas em eventos reais. Mas, de toda forma, também
o texto que vem do Senado, ele provavelmente virá com algumas contradições, então talvez a Câmara tenha que lidar com isso, ou mesmo a Casa Civil, na hora de fazer a sanção desse projeto, tenha que lidar, porque, como eu disse, foi uma emenda de última hora, uma tentativa da oposição de barrar o jogo online, porque era uma questão cara por questões religiosas e aspectos morais, e por isso não foi feito com muito cuidado. Então, tem alguns outros trechos da lei que autorizam o cassino e uns que proíbem. E na medida em que tem essa contradição nos próprios termos da lei, a gente precisa ver como isso vai ser tratado, quer pela Câmara, quer pela Casa Civil na hora de fazer a sanção. Você falou em questões de ordem moral e religiosa. Me lembro do seguinte, da proibição dos jogos do Brasil, foram apoiadas nesses dois princípios que você falou. Lá em 1940, você ouviu falar da Dona Santinha ou não? Eu ouvi falar por estudar o tema. Sei que isso foi muito importante lá na década de 40, quando o Brasil incluiu lá no decreto-lei das contravenções penais a restrição de jogos. E depois, em 1945, quando resultou isso no fechamento dos cassinos aqui no Brasil. A Dona Santinha era a esposa do presidente da República, Eurico Gaspar Dutra. E ela, com apoio de religiosos e moralistas, pediram para o marido acabar com essa jogatina no Rio de Janeiro. Tinha cassino, cassina da Urca, aquela coisa toda. Era quase que uma Paris tropical. E foi a Dona Santinha que acabou com isso. Parece que de lá para cá as coisas estão mudando, a visão do jogo tá ficando um pouco mais liberal. Você concorda ou não? Heródoto, eu não diria que está ficando um pouco mais liberal, mas acho que, de uma certa forma, a nossa sociedade sempre é um pouco hipócrita em relação a isso, né? Quando a gente vai fazer um jogo da loteria, a gente diz que vai fazer uma fezinha. E aí, o motivo pelo qual não se faz jogo no Brasil é por um motivo religioso. Então, eu tenho para mim que é uma contradição nos termos, né? O jogo sempre existiu no Brasil, sempre houve o jogo do bicho, que também é restrito, nós sabemos que isso continua acontecendo. Então o que eu acredito é que chegou um momento em que o Estado precisou intervir para dizer, olha, isso aqui está acontecendo na nossa realidade, a realidade se impôs, e vamos precisar regular isso para tratar esse tema, para que o país possa colher eventualmente os dividendos dessa atividade, né? E que para que o Estado também tenha recursos até para lidar com os problemas que decorrem dela. Pois é, você falou em jogo de bicho, até alguém aqui já descobriu que hoje é o dia do macaco, número 17 do jogo de bicho. Que era uma contravenção penal, não sei se ainda é. Ainda é uma contravenção penal. Há um projeto de lei tramitando no Senado, que é o projeto de lei 442, que trata da regulamentação de outras formas de jogo de sorte, ou jogo de azar, dependendo de quem olha para isso, e dentre essas modalidades está lá sendo tratado, mas ela continua sendo hoje uma contravenção penal. O que foi liberado pela lei de 2018 e está sendo mais bem tratado agora no projeto de lei que está voltando para a Câmara, são as apostas online, né? Perfeito. Tiago, eu queria te agradecer a gentileza. Só uma curiosidade. Aí no fundo, tinha uns passarinhos cantando. Você tem passarinho por aí? Tem muito passarinho, Heródoto. Eu estou em Brasília nesse momento, estou aqui na beira do lago e tem muitinho cantando mesmo. Pois é, eles também participaram da nossa entrevista. Fez parte da trilha sonora. Pois é, boa companhia. Muito obrigado. Dr. Tiago Gomes, sócio da Ambiel Advogado, especialista em regulamentação de jogos e apostas. E se deve ter, se não deve ter, se vai por aqui, agora é por sua conta e risco. 8h44.